Olá, tudo bem? Está começando o Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Previsão indica que as chuvas ficarão acima da média previstas nos próximos dias na faixa central do Brasil. Comissão mista no Congresso aprovou o relatório da MP do Agro, que define uma série de medidas ligadas ao financiamento de dívidas de produtores rurais. O Brasil deverá plantar pela primeira vez mais de 18 milhões de hectares de milho em uma safra agora na temporada 2019-2020. E os preços do milho no mercado interno atingiram os maiores níveis desde agosto de 2016. A China importa um total de 2 milhões de toneladas de algodão do Brasil. Produto Interno Bruto, PIB, do agronegócio deve crescer 3% no próximo ano em relação a este ano. O Agora Agro já está no ar. A previsão indica que as chuvas ficarão acima da média prevista nos próximos dias na faixa central do país. Segundo dados do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, um corredor com uma faixa de convergência da umidade já atua sobre as duas regiões. O modelo Cosmo do INMET indica que nos próximos 5 dias as chuvas ficarão mais intensas para os pontos da região sul do país e também no estado de São Paulo. Deve voltar a chover de maneira significativa no norte do Paraná, região de produção agrícola, onde agricultores mais sofreram com o atraso da estação chuvosa neste ano. A precipitação pode alcançar 60 milímetros em alguns pontos. Nas demais áreas do estado, os volumes podem registrar acumulados de até 40 milímetros. Já na região sudeste, principalmente em São Paulo, os volumes indicados nos mapas são expressivos. A previsão indica que deve chover de maneira significativa em todo o estado, com volumes entre 40 e 60 milímetros, ficando os maiores volumes para a região central do estado, onde são previstos até 90 milímetros de chuva. O INMET explica ainda que os volumes podem ficar entre 20 e 50 milímetros acima do que é esperado nas regiões onde atua esse corredor. Os estados são Rondônia, Mato Grosso, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Já no extremo norte de Minas Gerais, Bahia e Tocantins, a situação é oposta e os mapas indicam chuvas abaixo do esperado, incluindo o Mato Piba, além da região sul do país. O INMET destaca que os mapas eles não sinalizam a falta total de chuvas, mas que os volumes ficarão abaixo do que chove tradicionalmente nessas regiões. Essa semana, uma comissão mista no Congresso aprovou o relatório da MP do Agro, que define uma série de medidas ligadas ao financiamento de dívidas de produtores rurais. Dentre as medidas está o Fundo de Aval Fraterno, que passa a se chamar Fundo Garantidor Solidário. Os produtores rurais eles poderão formar associações para fomentar esse fundo, que será uma garantia caso haja alguma inadimplência. A proposta ainda é vista com um certo ceticismo, já que ao invés da instituição financeira, o risco da inadimplência é coberto a princípio pelos participantes do fundo. Uma outra novidade é o patrimônio de afetação, que permitirá com que a propriedade rural seja subdividida como a garantia em financiamentos. E essa garantia ela poderá ser realizada através da CPR, Cédula de Produto Rural, ou da CIR, Cédula Imobiliária Rural. A divisão da propriedade trará uma relação mais balanceada entre o credor e o tomador do crédito. Ainda existem dúvidas com relação às áreas de reserva ambiental que não podem fazer parte do patrimônio de afetação. Além disso, a CPR dolarizada também ficará disponível para financiamentos. Até então, apenas investidores internacionais poderiam investir nesse tipo de crédito. O Brasil deverá plantar pela primeira vez mais de 18 milhões de hectares de milho
em uma safra na temporada 2019-2020, uma área recorde que representa crescimento de 3,5% ante o ciclo anterior, com bons preços impulsionando o plantio do cereal na chamada safrinha, de acordo com pesquisa da Reuters. A sondagem com 12 analistas e órgãos de pesquisa apontou também que o Brasil deverá colher 101 milhões de toneladas, em média, superando ligeiramente o recorde da temporada anterior, apesar de um ciclo atrasado versus 2018-2019. Consequência de uma colheita mais tardia da soja, que resultará em uma janela climática ideal para a curta de um milho, aí, vamos dizer, de segunda safra, que responde por cerca de 75% da produção total do país. A projeção média indica uma redução de cerca de 1 milhão de toneladas, na comparação com a sondagem semelhante que foi publicada pela Reuters em setembro, com alguns analistas cortando as suas estimativas. Esses analistas admitem que existe mais risco para a safrinha 2019-2020 plantada após a colheita da soja, mas ressaltam que a temporada anterior, muito adiantada, é que foi um ponto fora da curva. E depois do intervalo você vai ver que os preços do milho no mercado interno atingiram os maiores níveis desde agosto de 2016. China importa um total de 2 milhões de toneladas de algodão do Brasil e o Produto Interno Bruto, o PIB do agronegócio, deve crescer 3% no próximo ano em relação a 2019. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Em termos nominais, os preços do milho no mercado interno atingiram os maiores níveis desde agosto de 2016. E foi aí para casa dos R$ 48,00 a saca de 60 quilos, tendo registrado uma alta de 14% no acumulado de novembro. Pelo menos é o que aponta o indicador da Esalq-USP. Com a demanda aquecida dando suporte aos preços do cereal, com exportações recordes no ciclo 2018-2019, pode acabar havendo um incentivo ao cultivo da safrinha, mesmo se a janela não for a mais adequada em algumas regiões. Pelo menos é o que aponta a consultoria FC Stone, que deverá ter primeiro número a safrinha ainda nesta semana. Alguns analistas de mercado, ainda que não considerem eventual quebra de produtividade decorrente do plantio de cerca de 50% da área de milho, segunda safra fora da janela ideal, veem novos recordes para o cereal, agregando expectativa de tempo e também aumento de área. O relatório do Rabobank, o banco holandês do agronegócio, lembra que o otimismo com a safra também se baseia no ritmo de comercialização, que em Mato Grosso, que é o responsável por pouco menos da metade da produção total brasileira, na segunda safra, está em níveis recordes. Até o início de novembro, o estado já havia comercializado 44,5% da safra futura. O Rabobank ainda cita a forte demanda por milho, que deve crescer 6% no Brasil no próximo ano, para 68 milhões de toneladas, com a ajuda de uma crescente produção de etanol a partir do cereal, além da maior demanda da indústria de carnes. A China importa, no total, 2 milhões de toneladas de algodão. E acredita-se que tem aí um déficit de 3 milhões de toneladas para suprir o seu parque industrial. De julho de 2019 a junho de 2020, 700 mil toneladas do algodão brasileiro deverão seguir para aquele país. Segundo a ANEA, que
que é a Associação Nacional dos Exportadores de Algodão, no segundo semestre deste ano, o Brasil deve embarcar 980 mil toneladas de pluma e nos primeiros 6 meses de 2020, 900 mil, perfazendo algo em torno de 2 milhões de toneladas do algodão colhido na safra recém-finalizada. De 2013 a 2018, as exportações brasileiras praticamente triplicaram, saindo de 489 mil toneladas para 1 milhão e 300 mil toneladas. Para o próximo ano, 2020, se nada mudar no cenário, a expectativa do setor industrial é de crescer em torno de 2 a 2,5%, com um incremento na faixa de 3,5% para o mercado varejista. Com relação aos empregos, o setor gerou até outubro mais de 15 mil postos formais de trabalho. No ano passado, no mesmo período, a ABIT, que é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, ela constatou uma queda de pouco mais de 2.500 postos formais de trabalho. Segundo a CNA, o Produto Interno Bruto, o PIB do agronegócio, deve crescer por volta de 3% no próximo ano em relação a 2019. Mas nem tudo são flores. Apesar da maior estimativa de produção agropecuária para o ano que vem, existe aí uma tendência de alta dos custos de produção, o que poderá impactar a renda do produtor rural. Em 2020, aponta esse relatório da CNA que os custos de produção da soja, por exemplo, devem ter elevação recorde na safra 2019-2020, entre outros motivos porque grande parte dos fertilizantes foi negociada a preços acima do que as safras anteriores. Em 2019, o PIB deve crescer 1% em relação a 2018. O PIB de 2020 crescerá em meio a expectativas da CNA de safra recorde em 2019 e 2020, devido às condições climáticas normais até o momento, sem a incidência dos fenômenos El Niño e Laninha. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o mercado da carne bovina e a produção na pecuária de corte. Nós voltamos já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Maurício Veloso. O Maurício ele é presidente da ASSOCOM, que é a Associação Nacional da Pecuária Intensiva. E nós vamos fazer assim um balanço, nós vamos dar um giro pelo setor da produção de carnes, que agora, nesses últimos dias, deu aí uma chacoalhada, não só para o consumidor, principalmente para o consumidor, como para o pecuarista também. Maurício Veloso, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Sou eu que agradeço. Depois de muitas tentativas, nós conseguimos trazer o Maurício aí de São Paulo para cá, para bater um papo sobre a pecuária de corte. Ele é pecuarista também, é produtor, sabe basicamente tudo que está acontecendo no setor. E também está do lado de lá, comandando uma das mais importantes entidades da pecuária de corte do Brasil, que é a ASSOCOM. Maurício, como é que anda o boi? Vai subir mais o preço da arroba? Não vai? Para o consumidor, como é que vai ficar? Perspectivas de mercado? Produtor, como é que deve agir? Como é que anda a situação? Muito bom. Gostei da sucessão de perguntas. Eu não sei se ainda em 2019 eu consigo determiná-las, mas enfim, vamos lá. Em primeiro lugar, o valor da arroba. Será que ele sobe? Seguramente ele irá subir. Não apenas a arroba do boi, da vaca, mas também a do suíno e também a das aves, pelo simples motivo que a demanda mundial está fortíssima. É preciso que a gente repita que, na verdade, isso não se deve
há um aumento do apetite das pessoas e o pessoal resolveu comer mais. Não é isso. Não, não é isso não. É que, na verdade, nós temos uma crise mundial por proteínas animal. A gente escuta muito falar em crise de China, mas é muito mais do que China. Quando a gente fala em crise da China, nós estamos falando em 1,5 bilhão de pessoas, que de 2014 para cá tornaram-se mais urbanas do que rurais, demandando mais alimentos. Mas isso foi devido à peste suína africana, que ingressou não apenas na China, mas em toda a Ásia, que significam 4,4 bilhões de pessoas sofrendo essa restrição da carne suína, que é a base da alimentação deles. E esta mesma peste suína também ingressou no continente europeu, vem entrando pela Polônia, são mais 750 milhões de pessoas, num continente que tanto é consumidor de carne suína como grande produtor de carne suína. Então, essa crise, ela tende a se agravar e 2020 e 2021, seguramente ainda há este quadro de forte demanda e de aumento de preços, ou pelo menos da manutenção dos preços num patamar mais elevado ainda do que temos hoje. E tem um outro agravante nesse problema todo, principalmente aqui no mercado interno, no Brasil, que nós, brasileiros, de maneira geral, não estamos assim com a nossa economia, vamos dizer, como deveria estar para consumir carne e comprar carne bovina. Então, todo mundo chega no açougue, pelo amor de Deus, ó, isso aqui está preço de ouro, porque o pecuarista subiu. Não é pecuarista que subiu o preço do boi. Não é. Pelo contrário, o pecuarista, ele até bancou muitos anos, aí durante muito tempo, ele bancou a produção de carne. Quer dizer, o preço que era comercializado em alguns estados aí, era preço que, basicamente, de maneira geral, às vezes nem cobria custo de produção, né, Maurício? É verdade. E agora, com esse chacoalhar todinho, principalmente de mercado internacional, deu uma ajustada no preço e o preço está razoavelmente bom. Não tá? Na verdade, houve um ajuste. Um ajuste. Sim, quer dizer, então, hoje, o pecuarista, nos valores que estão sendo praticados hoje, ele consegue auferir algum lucro, sem dúvida nenhuma, mas é preciso também que se lembre que são poucos os pecuaristas que estão conseguindo auferir isso, porque a maioria deles puxou o freio de mão no uso da tecnologia, impedindo que que nós tivéssemos uma quantidade mais significativa de animais prontos para o abate agora, nesse momento. Então, todos os pecuaristas brasileiros estão fazendo um esforço muito grande no sentido de equilibrar essa oferta, visando sempre a segurança alimentar, visando sempre atendendo à grande demanda que temos, inclusive, no mercado interno, que, na verdade, houve uma grande recuperação no consumo per capita brasileiro. Isso é muito importante. Poderia ser melhor, né? Poderia ser melhor, mas nós já estamos bem próximos do patamar do nosso recorde, que foi de 2014, em que o brasileiro consumia 42,5 quilos por cabeça. E nós hoje já devemos estar por volta dos 42 quilos, somente que com uma população hoje muito maior do que era em 2014. Então, eu acredito que hoje o mercado interno, o consumo interno, já seja maior, de forma geral, como era em 2014. Maurício, a gente está vendo também, no desenrolar de toda essa situação, que nós tivemos aí durante 2017, 2018, um abate muito grande de fêmeas. Perfeito. E isso poderá afetar agora 2020, 2021 e até 2022. Perfeito. Eu não diria aquele apagão do bezerro, mas nós vamos ter assim uma penumbra, né? Perfeito. Não há o apagão, mas como todos os outros ciclos comerciais, a pecuária também sofre estes ciclos. Então, nós estamos, nesse momento, no que a gente chama de um ciclo de alta. Qual é o ciclo de alta? O ciclo de alta é justamente o mercado é soberano, então o preço sobe quando você tem uma oferta menor. Sim. Então, nós estamos exatamente nesse ciclo em que há uma menor oferta de bezerros, há uma menor oferta de fêmeas para o abate, e é interessante a gente dizer que quem manda na arroba do boi é justamente a oferta de vaca.
Quando há muita oferta de vaca, cai o preço de boi. Tem menos oferta de vaca para abate, aumenta a arroba do boi. E quando há menos oferta de vaca, é porque essas vacas estão sendo reservadas para a reprodução, e assim acontece para quê? Para que haja maior oferta de bezerros. Como a demanda está aquecida, interna e externa, nós teremos ainda este ciclo de alta estendido 2020, 2021 e, como disse você, quiçá de 2022, o que significa que a economia brasileira e mundial estarão pujantes, o que é bom para todo mundo. Quer dizer, e esse momento para você que é pecuarista e para você que planejou, e nós já falamos isso em programas, em vários programas, você não deve dar capim para o seu boi, você deve dar folha para ele e fazer ele comer direitinho, comer na hora certa. E vou bater mais uma vez na tecla. Se o seu boi, agora na época das águas, isso eu vou bater sempre, não ganhar no mínimo, 500 gramas por dia, você está meio complicado. Olha, gente, não precisa me ouvir. Ouça o Toninho que você já vai estar muito bem encaminhado. É exatamente isso. Comida de boi, dieta básica é folha e, mais do que isso, é folha com a suplementação adequada para que ganhe a maior quantidade de peso, que usufrua do maior crescimento possível agora nas águas, capim verde. Essa é hora de intensificar a pecuária, é hora de você conseguir um menor custo de produção. É muito importante isso. Não é o valor alto da arroba que vai garantir rentabilidade para você. Não, pelo contrário, não é não. É o custo reduzido, esse custo-benefício que é obtido principalmente agora, nesse período das águas, com grande oferta de folhas e uma suplementação de qualidade e precisa a cada classe animal. Ô Maurício, você sabe muito bem, a gente já vem batendo nessa tecla há muito tempo, a parte de intensificação da pecuária, coisa Sim. que ainda parece que não entrou na cabeça da maioria das pessoas. Eu disse outro dia numa palestra aí, que às vezes um pecuarista vendendo a arroba dele a 230, ele está tendo, às vezes ele está até empatando, e se bobear está tendo até prejuízo. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. Então não é o valor da arroba, o valor da arroba é o último caso, é o que você faz dentro da sua propriedade. Perfeito. Entendeu? Perfeito, sem dúvida. Não é mais ou menos por isso? Perfeito, não, é mais ou menos, não é exatamente isso. Quer dizer, essa é a estratégia. Do que é que vai acontecer com esse bezerro, com essa bezerra, no passar do tempo? Qual é o tempo, qual é o peso que eu tenho que imprimir de ganho nesses animais para que ele chegue ao meu objetivo do ano que vem, se é para reprodução, se é para engorda, enfim. É fundamental uma estratégia para que todo dispêndio de capital, para que todo desembolso se constitua necessariamente em investimento. O que significa isso? Eu tenho data para tirar do bolso, mas eu tenho data para repor ao bolso. Isso é fundamental. Estratégia precisa existir. E para quem mexe com cria e recria, pode ter certeza absoluta. Se você tem que ficar o quanto menos tempo o seu boi na propriedade. Boi não pode passar de 1 ano e meio. Você sabe disso. Passou de 1 ano e meio, já começa a mexer no seu bolso. Então, pega uma novilha, 13, 14, 15 meses, insemina essa novilha, Perfeito. Faz estação de monta certinho. Tem muita gente fazendo estação de monta curta, com 40, 50 dias. Claro, aí, claro. Né? Animais jovens. Começa a bater animal aí na faixa dos seus 20, 22, 24 meses. A estação mais curta, a estação de cobertura, de reprodução mais curta que a gente tem no Brasil registrada, é de um goiano, Guilherme Pontieri, faz um trabalho extraordinário em 45 dias. Então, isso garante que você tenha uma vaca com intervalo entre partos rigorosamente dentro dos 12 meses. É o melhor negócio que existe do mundo. Mas é preciso que não falte comida. Como diz o doutor Fernando Penteado Cardoso, um jovem de 105 anos, ele diz, não deixe faltar comida para o seu gado, comida e água, 365 dias ao ano. Então, não pode faltar. E é como você fala, não é capim que a gente dá para o boi, é folha. É folha. Boi gosta de folha. Agora, capim pode ser um pequenininho assim e pode ser de 1 metro, 80 centímetros, talo duro. Aí o boi não vai comer e não vai dar o resultado que você está esperando. Então, Maurício, eu vejo da seguinte maneira. Eu acho que a pecuária, todos esses problemas que vêm acontecendo, falta de chuva, como é que fala, melhoramento genético, nutrição,
Eu acho que está dando uma chacoalhada com o setor e o setor está começando a aprender e eu tenho certeza absoluta que esses próximos 5 anos, 10 anos vão ser fundamentais para a melhoria, para o crescimento da pecuária brasileira. Sem dúvida, é uma profissionalização que está sendo muito bem-vinda e que o pecuarista brasileiro, cada vez mais, ele entende que ele precisa produzir mais, ele precisa ser mais produtivo e usando menos recursos naturais. É isso aí. Maurício, mais uma vez, muito obrigado. Eu é que agradeço. Se a gente não se vê, um Feliz Natal, um 2020 cheio de paz, de glória e de muita saúde para você. Para você e toda a família, para vocês todos, obrigado. Obrigado, Maurício. Feliz Natal. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: grandes realizações não são feitas por impulso, mas por uma soma de pequenas realizações. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.